experimental no campo da linguagem que foi taxada de formalista. Então essa dicotomia entre nacional popular e formalismo, ela é uma dicotomia que serve para uma certa leitura da discussão do período, sobretudo no que antecede ao golpe militar, mas depois do golpe militar, sobretudo no campo das artes plásticas, a gente percebe que essa dicotomia, que a princípio já é problemática, ela se torna insustentável para a gente ler o que aconteceu com o que vai ficar conhecido no contexto da segunda metade dos anos 60 como as vanguardas brasileiras. Isso é de fato um projeto nacional, a ideia de vários artistas ao redor da tradição neoconcreta, no caso brasileiro, que vão tentar juntar duas coisas que a princípio eram vistas como irreconciliáveis, né? De um lado, uma postura política, né? E de outro, uma questão de experimentalismo no campo da linguagem. Então a vanguarda brasileira nas artes plásticas, no período, vamos dizer assim, 64, 65 até o AI-5, ela consolida um novo tipo de debate, onde há uma mistura entre uma arte experimental, de um lado, mas ao mesmo tempo provocativo do ponto de vista político, sobretudo dentro do contexto da contestação ao regime militar, ao imperialismo, uma sociedade de consumo nascente nesse período dos anos 60. E a minha pesquisa nos últimos anos, né, desde 2000, 2001, ela se dedica justamente a ver algumas especificidades justamente dessa geração da dita vanguarda nacional, né, e ela acaba fazendo parte daquilo que o Roberto Schwartz chamou de anomalia. Né. O Roberto Schwartz lançou um texto sobre arte política entre 64 e 68, que é seminal, né, para a gente entender o debate desse período, onde ele diz que apesar da ditadura de direita, há relativa hegemonia cultural da esquerda do país. Esta anomalia, que é o jeito com que ele analisa, né, esse um defeito das condições históricas brasileiras, seria o traço mais visível do panorama cultural brasileiro entre 64 e 68. Né? E, de fato, as vanguardas brasileiras vão meio que fazer parte desse contexto anômalo, né? Onde há, entre 64 e 68, uma relativa liberdade de expressão para artistas contestadores, apesar de vivermos sob um regime militar. A questão é que, no caso específico das artes visuais, é um período que vai do final dos anos 50 com o concretismo, no começo dos anos 60 com o neoconcretismo, é um período que foi marcado por uma discussão de fato voltada a uma especificidade da linguagem visual. E um exemplo disso é a própria abstração, né? Uma linguagem centrada sobre si mesmo, no caso do informalismo, todas as abstrações informais, no caso do concretismo, com as abstrações geométricas, né? E depois de 64, particularmente depois de 65, o Ferreira Goulart, né, que além de poeta era um crítico de artes plásticas, né, diz que os artistas voltam a opinar. E ele fala isso em função de uma série de exposições bem importantes que demarcaram o período, que aconteceram sobretudo no eixo Rio-São Paulo, que são Opinião 64, Opinião 65, Opinião 65, Opinião 66, Proposta 65, Proposta 66 e Nova Objetividade, que é de 67, que são as principais exposições do período em que os artistas, como diz o Ferreira Goulart, voltam a opinar sobre as condições sociais do país. Né? E nesse contexto que vai ter uma espécie de retomada da figuração nos anos 60. Então, se no final dos anos 50 e 60 há um predomínio da abstração, há uma retomada da figuração na chave da novela figuration, na influência da nova figuração francesa, na chave da pop, no caso brasileiro, que vai ser conhecido meio como um pop pintado. Né? Então, artistas que vão se valer de uma linguagem figurativa, né, internacional, baseada sobretudo na cultura de massa, no caso da pop, pensar em exemplos como de Warhol, né? Mas só que agora aplicadas a um contexto político, né, e repressivo, como é o caso brasileiro. Então é interessante que a gente vai ter nesse contexto figuras de artistas como, por exemplo, o Cláudio Tosi, que vão trabalhar com uma linguagem da pop norte-americana, né, só que ao invés de colocar celebrar a iconografia de massa como as figuras da Marilyn Monroe, por exemplo, né, o que o artista vai fazer é substituir a Marilyn Monroe pelo Che Guevara. Então, para a gente ter uma ideia do tipo de abordagem com uma linguagem experimental da pop e, ao mesmo tempo, com uma linguagem de temática política. E, para pensar essa relação entre a arte e política, do ponto de vista teórico, um dos autores que me ajuda a pensar, né, acabo pensando junto com ele, é o próprio Jacques Rancière, que no livro Espectador Emancipado, no texto Os Paradoxos da Arte Política,
ele fala de 3 modelos de eficácia política da arte. E eu acho interessante essa tipologia que ele acaba fazendo, que em alguma medida ela acaba se adequando ao pensamento sobre o lugar das vanguardas dos anos 60 e também dos anos 70, no caso brasileiro. 3 casos. Primeiro, ele diz, primeiro modelo de eficácia política da arte, né? Aquela obra que mostra os estigmas da dominação. Esse é o exemplo clássico que a gente chama de engajamento no campo da cultura, que é o caso do Nacional Popular, o caso de vários tantos realismos vigentes no período. Existe um segundo item, um segundo modelo de eficácia, que é aquele que põe em ridículo os ícones reinantes, ou seja, um modelo mais baseado nos postulados da iconoclastia, né? E aí um bom exemplo disso seria justamente essa pop política brasileira, né, do segunda metade dos anos 60. Mas há o terceiro modelo de eficácia, que é particularmente importante para a minha pesquisa, que ele fala que, em alguns casos, a obra de arte é aquela que sai dos lugares que são próprios para transformar-se em prática social. Ou seja, a ideia de que a obra de arte, em alguns casos, ela não tem somente um conteúdo político, mas o trânsito social dela é político na medida em que ela sai dos seus lugares consagrados, a instituição arte, como diz o Peter Burger, os museus, as galerias, os colecionadores, ou seja, o mercado de arte, em última instância, né, para se apresentar como uma prática comportamental fora das instituições arte e que de alguma forma está mobilizando certas pulsões críticas, né, e que vão ser apresentadas não necessariamente com um conteúdo político, né, mas com uma prática que o Jacques Rancière vai chamar de imediaticidade ética, obras que vão de alguma forma problematizar uma obra pura e simplesmente engajada para se transformar ela mesma num ato político, né? Então eu vou, nessa minha fala, trazer alguns exemplos bastante conhecidos que eu acabo abordando no livro, então são só exemplos de estruturas mais gerais, e praticamente todos eles se pautam nessa ideia de uma imediaticidade ética, conforme os parâmetros aqui do Jacques Rancière, né? É importante a gente perceber também que boa parte da carga política das obras de arte com as quais eu vou estar trabalhando, ela deriva desse processo de acirramento da repressão dentro do contexto da ditadura militar, ocasionado lá pelo 13 de dezembro de 68, que é o ato institucional número 5, né, o AI-5, no tempo do presidente Costa e Silva, em que há uma espécie de golpe dentro do golpe, como costuma dizer a historiografia, né? E no plano político, só para a gente ter uma ideia, né, retomar o que foi o impacto do AI-5, que durou de 69 praticamente até 79, 10 anos de vigência, né? O AI-5 deu plenos poderes ao executivo, trabalhou com o fechamento do Congresso, permitiu a intervenção nos estados e municípios, admitiu a suspensão dos direitos políticos de qualquer um, legitimou a cassação de mandatos e suspendeu o direito ao habeas corpus. Durante os próximos 10 anos, 6 senadores, 110 deputados federais, 161 estaduais, 22 prefeitos e 22 vereadores foram cassados, num universo de mais de 1.600 cidadãos punidos, né? A historiografia vem revendo esses números, mas o fato é a quantidade, né? A gente pensar o grau de intensidade da repressão política e o impacto que isso evidentemente teve nos campos culturais, seja no campo do jornalismo, na imprensa liberal dos anos 70, que vai se seguir ao AI-5, seja no campo das artes. Então, aquele percurso entre 64 e 68, que o Roberto Schwartz havia chamado de anomalia cultural, né? Ou seja, um momento em que, apesar de ter um regime de direita, repressivo, militar, ainda havia um certo debate no espaço público que abrigava manifestações críticas ao regime militar, né? Seja no plano da música, seja no plano do cinema, seja no plano do teatro, ou no caso específico dessas vanguardas nacionais. Tudo isso, de alguma forma, precisa ser revisto do ponto de vista da subjetividade dos artistas, agora que se veem como sujeitos históricos que estão ali sob a égide do Império do Terror, que, a princípio, a gente olha historicamente, a gente sabe o tempo que durou, mas que quando surgiu não sabia o tempo que ia durar, não tinha uma data, daqui 10 anos o AI-5 vai ser extinto, né? E no campo da produção cultural, no período do AI-5, o Estado trabalhou sobretudo sobre o registro institucionalizado da censura, né? Que era uma censura oficializada pelo Estado, e a história da censura é uma história que vai mudando ao longo dos anos 70, mas o fato é que aos poucos tem início um processo psicológico, por assim dizer, que é o da autocensura, né? Que é o medo introjetado, o medo do Estado introjetado no caso da intelectualidade, particularmente dos artistas,
o que leva os artistas ou a se calar, ou a se exilar, no caso de vários dos artistas plásticos, inclusive, né? Ou, quando é o caso de manter um corte crítico ainda, falar por metáforas, né? Aí é o contexto, de fato, de um vocabulário alegórico, né? Onde a eventual crítica ao sistema repressivo ela é muitas vezes cifrada, né? Bom, nesse contexto, só para vocês terem uma ideia sobre a ação da censura institucional, né? Depois do ato institucional número 5, são 500 filmes, 450 peças de teatro, 200 livros, 100 revistas, 500 letras de música, dezenas de programas de rádio, uma dúzia de capítulos e sinopses de telenovela, todos total ou parcialmente vetados, né? Bom, no que diz respeito à história das artes visuais, existem exemplos históricos de embates diretos entre as forças da repressão, sobretudo no que diz respeito à censura e às exposições de arte, que é o modo com que a obra de arte se torna pública, né? Mas é um fato que as artes visuais foi um campo um pouco menos reprimido, para não dizer mais livre, do que os outros campos, por dois motivos. Isso é uma hipótese, assim, aliás, caberia uma pesquisa específica em termos comparativos, né? Fica uma sugestão de pesquisa para o futuro. Em relação às outras formas de arte, as artes plásticas eram menos visadas, primeiro porque elas tinham menos alcance público, é uma hipótese, né? E em segundo lugar, porque o vocabulário é muito mais hermético, né? Então, nesse hermetismo, só algumas das manifestações artísticas trabalhavam no registro da palavra. E, de fato, o que foi, sobretudo, censurado nos anos 70, durante o período do AI-5, foi o uso da palavra, né? Então, as artes plásticas, que viveram uma situação sui generis dentro desse contexto, elas acabaram confirmando esse corte experimental, que já estava vigente ali na primeira metade dos anos 60, né? Só que agora, ao invés de trabalhar necessariamente com uma temática abertamente política, há o que eu acabo chamando no livro de introjeção do político nas práticas artísticas. Eu vou dar alguns exemplos depois, são exemplos bem ritualísticos, bem herméticos, né? Muito impactantes em alguns casos, né? E auxiliarantes para descrever essa geração de artistas plásticos que vai surgir depois do AI-5. Ela fala da seguinte maneira: com o AI-5 e o recrudescimento da censura, os artistas foram obrigados a encontrar formas de expressão em que a referência ao social fosse menos direta. Daí parte da liberdade. Indo de encontro à voga internacional do underground, os artistas nacionais que permaneceram no país vão buscar na marginalidade das instituições e pela exacerbação da gestualidade uma desestabilização indireta dos valores impostos, ainda auxiliarantes. A tônica é a do irracionalismo, o que, associado à impossibilidade de gerar acontecimentos públicos, do ponto de vista político, né, faz a arte retrair-se, fechando-se no mais das vezes em rituais restritos. Esse é um conceito-chave do pensamento da Autília. Para iniciados, experimentação, anarquismo e individualismo são algumas das bandeiras que têm como consequência justamente a completa fragmentação da produção, a ponto de dificilmente podermos enquadrá-la numa tendência ou mesmo em tendências definidas. De fato, a produção nesse período é uma produção muito eclética, né? E ela acaba se valendo de um aspecto que muitas vezes é encarado pela historiografia e pela crítica como um aspecto ritualístico, e eu vou voltar a isso em vários momentos ao longo da minha fala, né? A obra de arte entendida como uma espécie de rito que se coloca no espaço público através do uso de plataformas poéticas inusitadas para o próprio campo das artes plásticas até os anos 40, 50, como o uso do corpo, como o uso do tempo, como uma provocação fora das instituições culturais, portanto artes que não são comercializáveis, né? Obras de arte que são efêmeras, que quando tem materialidade elas são precárias, né? Elas duram pouco tempo e, portanto, elas estariam imunes ao fetiche da mercadoria, como se dizia na época, por parte da própria geração AI-5, né? Que é o nome da geração que a gente dá a esses artistas posteriores ao ato institucional número 5, e é nesse contexto que é um contexto meio desesperado na relação entre arte e política no Brasil, que vai surgir uma associação imaginária, né, entre a figura do artista plástico e a figura do guerrilheiro, né? E esse período, que é a primeira fase de vigência do AI-5,
vai mais ou menos 69 até 73, por assim dizer, é o período que praticamente coincide com o ápice e o fim da própria guerrilha urbana e rural no país. Então essa associação entre guerrilha cultural e guerrilha política, de fato, ela acontece simultaneamente, né? E ela se torna uma espécie de sustentáculo ideológico para as ações ditas guerrilheiras no campo da cultura, né? Essa generalização da luta armada no Brasil, que vai, enfim, contar uma ampla resposta da repressão e vai ser derrotada por volta de 72, 73, ela coincide com o período que ficou conhecido como os anos de chumbo, né? No caso da história brasileira, e é nesse período, né, imediatamente posterior à promulgação do Ato Institucional número 5, que um crítico de arte chamado Frederico Moraes vai levar adiante a ideia de uma arte de guerrilha, ou seja, como se o artista plástico tivesse a missão agora de atuar na esfera pública como se fosse um guerrilheiro que não tem um QG definido e que não constrói uma estrutura, entre aspas, militar, como acontecia na história das vanguardas clássicas, né? Ele diz assim, o artista de vanguarda tradicional está para a guerra, assim como o artista de guerrilha, né, está para a luta armada no Brasil. E essa associação simbólica entre o guerrilheiro, de fato, e o artista de guerrilha, que vai surgir no final dos anos 60, já no primeiro texto do Décio Pinhatari, e é um tema que vai percorrer a América Latina, inclusive no primeiro capítulo do meu livro eu faço um panorama dessa ideia de arte de guerrilha em outros países, né? Mas no caso brasileiro, o autor que vai sistematizar essa associação é o Frederico Moraes, nesse texto, que se chama Contra a Arte Afluente, o Corpo é o Motor da Obra, que foi lançado em 1970 na revista Vozes, logo no começo do ano. E nesse texto, é um texto bastante longo, né, onde ele vai defender a ideia de que o artista plástico tem que atuar como se fosse um guerrilheiro, do ponto de vista simbólico, né, ele vai levantar duas teses fundamentais nesse texto. A primeira tese está implícita no título, embora o título não seja um autoexplicativo no meu entendimento. Quando ele diz contra a arte afluente, ele está querendo dizer contra a arte dos países afluentes, né? Que era uma bibliografia conhecida na época sobre os países afluentes, os países ricos, né? Ou seja, contra, ele vai dizer no texto, contra a arte do acrílico, né? A arte da obra bem acabada, a arte da obra de museu, da obra durável, a obra de arte high-tech dos países desenvolvidos, né? Que estavam lidando com o Super 8, um high-tech da época, né? Nos anos 70, né? Que estavam lidando com vídeo, estavam lidando com arte tecnológica. Ele propõe que o artista dos contextos subdesenvolvidos, né? Para usar o jargão de época, tinha que se valer justamente da precariedade e que a precariedade poderia ser positivada como obra de arte. Então, contra a arte afluente, ele defendia uma arte, sobretudo, que de alguma forma mostrasse o poder criativo que há no improviso diante de materiais precários. Então, o artista podia fazer obra de arte com lixo, com materiais que de alguma forma mostrassem que era possível extrair criatividade poética da própria pobreza nacional, né? Então essa é uma primeira tese que está presente nesse texto do Frederico Moraes. A segunda tese é justamente essa ideia de qual é o procedimento que o artista vai se imbuir para conseguir atingir determinadas finalidades, né? A ideia de que o artista guerrilheiro ele tem que trabalhar ainda dentro do registro do engajamento político, só que agora alegórico, né? Ou seja, no período do AI-5 não dá para manter o mesmo padrão de contestação política aberta, literal, como acontecia no período 64-68, né? E em segundo lugar, o artista guerrilheiro era aquele que de alguma forma lutava não contra as instituições em geral, mas contra as instituições artísticas em particular, né? Ou seja, aquele que trabalhava com obras anti-institucionais, obras efêmeras, não colecionáveis, temporais, que fossem precárias e que acontecessem, portanto, fora do registro dos salões de arte, dos museus, das galerias. Ele vai dizer, arte no subdesenvolvimento. Enquanto nas selvas do Vietnã, é o período, né, ainda da Guerra do Vietnã, os Vietcongs derrubam a flechada os aviões F-111, colocando em questão, por processos primários, a tecnologia mais avançada e exótica do mundo, a arte pobre, tropical, subdesenvolvida, mostra que a questão está na ideia e não nos materiais ou na realização. Enquanto europeus e norte-americanos usam computers, e raios lasers,
Nós, brasileiros, ele cita os artistas, Oiticica, Antônio Manuel, Cildo Meireles, Lígia Paco, Lígia Clark e outros. Nós, brasileiros, trabalhamos com terra, areia, borra de café, papelão de embalagens, jornal, folha de bananeira, capim, cordões, borracha, água, pedras, restos, enfim, com os detritos da sociedade consumista. Nada de materiais nobres e belos, nada além do acontecimento, do conceito. Pois bem, quando o Frederico Moraes lançou essas teses nesse texto, o texto foi de fato muito influente, ele acabou mobilizando toda uma geração de artistas que estavam ao redor do crítico, sobretudo no contexto do Rio de Janeiro. Ele é mineiro de nascimento, mas é um crítico atuante no contexto da chamada vanguarda carioca, né? E alguns artistas da geração imediatamente posterior ao neoconcretismo, né, a geração mais nova, que estava próxima da Lígia Clark, da Oiticica, né, como o Arthur Barros, Cildo Meireles, Antônio Manuel e outros, de alguma forma dialogaram, fosse para problematizar ou fosse para reafirmar as teses propostas pelo Frederico, né. Ele acaba defendendo, no final das contas, o Frederico Moraes, a ideia de que boa parte das teses dele saíram das obras de alguns artistas com os quais ele teve contato, mas é uma via de duas mãos. Os próprios artistas reconhecem que tiveram também uma certa influência no próprio pensamento do Frederico Moraes, né? E é um caso bastante conhecido de um dos artistas que estava ali sob a égide, né, do Frederico Moraes, foi o Cildo Meireles, que é hoje em dia um dos artistas mais importantes do contexto da arte contemporânea brasileira, né, um dos artistas que tem, curiosamente, maior mercado, né, maior valor de mercado, no mercado inclusive internacional, com exposição individual na Tate Modern e tal, tem até aparência, assim, né, uma curiosidade histórica. Boa parte desses artistas contraventores hoje em dia fazem parte do mainstream da arte contemporânea. Fecha parênteses, cada um conclui o que quiser. Né. Bom, o Cildo Meireles, bastante jovem nessa época, na passagem de 19 para 20 anos, né, ele, voltando de um evento que tinha sido feito pelo próprio Frederico Moraes em Belo Horizonte, ele teve uma ideia de fazer uma obra de arte que fosse de fato precária, que qualquer pessoa pudesse fazer, que tivesse na linhagem do que era muito comum de se pensar na época, que era o ready-made, do Marcel Duchamp, a ideia de que o artista pode se apropriar de qualquer coisa, qualquer pessoa pode ser potencialmente artista, né? E que era um jeito de lutar, inclusive, com a ideia do artista como gênio, né, aquele que é dotado de uma faculdade natural e que, enfim, que é uma coisa que vai ser desconstruída pelas vanguardas, né. E uma das obras mais conhecidas nesse contexto é essa que a gente está vendo a imagem. Até a imagem ela não diz muito para a gente sobre o que é a obra, né, porque a obra ela é mais uma atividade temporal do que um objeto espacial, que é típico da gente pensar nesse contexto das vanguardas, que deixava com que a temporalidade, a circulação, né, a prática dos artistas fosse incorporada como uma própria materialidade da obra, mais do que o objeto. Bom, esse caso é bastante conhecido do Cildo Meireles, conceitualismo, ele acabou colocando o livro para dar conta de uma dimensão um pouco mais ampla que o contexto anglo-saxão, e o procedimento consistia em simplesmente se apropriar de garrafas de Coca-Cola, né, que seria um ready-made nesse sentido, você se apropria de um objeto já pronto, industrial no mundo, mas fazer uma intervenção nesse objeto. No caso, que ele fazia uma intervenção serigráfica, reproduzindo a mesma tipologia de todo o rótulo da Coca-Cola, né, e ele acabava fazendo essas intervenções na própria garrafa, né, fazia intervenções na garrafa, e colocava palavras de ordem na garrafa, por exemplo, Yankees go home, ou abaixo a ditadura, né, uma coisa que funcionava como se fosse um grafite móvel, é a expressão que o Cildo Meireles usa, né. Uma obra que evidentemente é anônima, embora exista um CM ali, né, de Cildo Meireles, mas, né, ela é baseada no registro do anonimato. E ele, uma vez feita essa intervenção da garrafa de Coca-Cola, ele fazia com que a garrafa voltasse à circulação, né. E a garrafa, no tempo das garrafas, existe ainda, né? Voltou, né? Mas garrafa PET, não sei lá. Enfim, garrafa retornável, né, voltava para a fábrica, era reenvasada com líquido, e como ela a serigrafia branca não dá para enxergar, depois de reenvasada ela voltava para a circulação e você podia comprar uma garrafa de Coca-Cola, não está escrito Yankees go home, né, num contexto de associação política em que o imperialismo norte-americano fez, né, parte do aparato ideológico de sustentação do regime militar no Brasil. Então havia uma concepção crítica na época que levou o artista nessa chave anti-imperialista a fazer esse gesto.
Ou seja, a obra de arte do artista não é propriamente a garrafa em si, embora do ponto de vista museológico sejam as garrafas que sejam preservadas, mas é o que o artista chamou a própria inserção da obra, como um evento, no que ele chamou de circuitos ideológicos, no caso, o circuito da mercadoria, né? E faz parte de uma série que ele batizou justamente de inserções em circuitos ideológicos. É dessa série grande das inserções que ele fez, por exemplo, as notas de moeda, papel moeda, que eram carimbadas com quem matou Herzog anos depois, né? Enfim, obras de arte que não tinham uma plasticidade objetual e eram um evento, né? Bom, o fato é que esse artista, isso é uma das coisas que eu acabo tratando com mais cuidado assim, ao longo do livro, que é a necessidade que gestos como esse precisam de alguma forma de retornar como informação artística ao circuito de arte para existirem como tal. Porque o gesto em si mesmo, você pode até encontrar a garrafa no comércio, mas ele não funciona como informação artística, você não sabe que necessariamente aquilo tem a pretensão de ser uma obra de arte, né? Então, eu gosto de acompanhar os processos de retorno desses gestos para o circuito de arte, isso é bem interessante, né? O primeiro retorno aconteceu, curiosamente, já em abril de 70. Então, vejam, o texto do Frederico Moraes é em fevereiro de 70. Ele teve a ideia no meio do caminho. Em abril de 70, passou por Curitiba, passou pelo Rio de Janeiro, um curador norte-americano muito importante, chamado Ernesto McShane, que estava montando aquela que viria a ser, ainda em 70, a maior exposição de arte conceitual do mundo. E, por uma coincidência, ele viu um trabalho do Cildo Meirelles e gostou, da série dos Cantos. E meio que convidou o menino de 20 anos, assim, manda um trabalho teu aí, porque eu vou fazer uma exposição, vai se chamar Information, no MoMA de Nova York. Então vejam, né, no panteão da cultura norte-americana, o artista acaba bolando justamente uma obra que faz um comentário à cultura americana, conforme lida no contexto latino-americano, criticamente. E ele manda essas garrafas para essa exposição. Ele é novo, tem 20 anos, não tem nem dinheiro para ir para lá. O Elliot C., que é convidado também, acaba levando as garrafas, e as garrafas são imediatamente incorporadas ao acervo do MoMA. Então é uma contradição interessantíssima, né? Ou seja, a obra tem esse contexto crítico à cultura americana incorporada ao maior acervo de arte moderna e contemporânea do mundo, né? Particularmente o MoMA, e as garrafas estão lá até hoje, né? Então foi o primeiro momento em que elas foram mostradas. Em seguida, deixa eu ver até a data aqui, junho, julho de 1970, o artista faz uma primeira exposição dessas garrafas no Brasil, no Rio de Janeiro, numa exposição chamada Agnus Dei, né, feita na Petit Galerie, no Rio de Janeiro, em que ele mostra essas garrafas exatamente como a gente está vendo aqui, e que é o jeito tradicional com que o Cildo foi mostrando as garrafas ao longo do tempo. Uma forma de mostrar espacialmente a sua dimensão temporal. Claro que a gente perde a experiência das trocas, não é propriamente a obra, ele é só um fóssil, vamos dizer assim, do gesto poético crítico. Ou seja, a ideia é você mostrar uma garrafa cheia, uma garrafa média, uma garrafa vazia, para você ter um pouquinho da sequência temporal, como se fossem fotogramas de um mesmo filme, vamos dizer assim, né? Pois bem, quando o artista mostrou essas garrafas, nessa exposição Petit Galerie, o crítico Frederico Moraes, que de certa forma tinha inspirado o artista para fazer esse tipo de proposição, esse crítico Frederico Moraes, mesmo o texto que eu tinha mostrado para vocês agora há pouco, ele tinha escrito um outro texto também em 1970 chamado Nova Crítica, em que ele defendia que a crítica de arte tinha que ser parceira do artista, e não uma crítica de julgamento, mas a crítica de arte tinha que ser feita como uma resposta às obras de arte com outras obras de arte. E, enfim, uma coisa da época, né, e que não é específica do Frederico Moraes, outras pessoas pensaram em atuar nesse sentido, mas o fato é que o Frederico Moraes resolveu fazer uma exposição onde ele comentou obras de outros artistas, que eram seus parceiros na história das vanguardas brasileiras ali. E essa exposição ficou conhecida justamente como Nova Crítica, tipo um mês depois em que o Cildo tinha mostrado essas obras aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, né? E a exposição foi de fato, né, aberta a público. O Frederico Moraes, esse está sorridente aqui, ele está recebendo aqui o Mário Pedrosa, né, que é, na minha opinião, o maior crítico de arte da história brasileira, né? Ele é um signatário, que se chama número 1 do PT, né? Um trotskista importantíssimo na história política brasileira, está ali meio que se equilibrando no chão. Se vocês separarem, o que o Frederico Moraes fez, a exposição dele é uma obra, uma instalação, vamos dizer assim. Ele encomendou, por empréstimo, da Coca-Cola, 15 mil garrafas de Coca-Cola.
e formou um tapete compacto de Coca-Cola no chão, estão vendo? Ali, ó, a Coca-Cola está no chão, por isso que o Mário Pedrosa está meio se equilibrando assim, né, com uma cara que, ai meu Deus, né, isso vai cair. E lá atrás um monte de engradado de Coca-Cola. Estão entendendo, é uma viagem mesmo, né? 15 mil garrafas de Coca-Cola compactadas no chão e fica andando meio, né, com certo perigo. Bom, até o Frederico Moraes diz assim que essas garrafas foram gentilmente cedidas e transportadas por Coca-Cola Refrescos S.A., que diz em meio tom de deboche, elas de fato não. Só que o que ele fez? Ele pegou 2 das garrafas do Cildo Meirelles, Yankees Go Home, ou Abaixo da Ditadura, qualquer coisa que o valha, e colocou no meio das 15 mil. E é isso, só que assim, não diz qual das 15 mil. Né? Como quem diz assim, o gesto do artista dentro do universo do capitalismo, simbolizados pelas 15 mil garrafas, é um gesto pífio, vamos dizer assim, do ponto de vista político, do ponto de vista de intervenção prática. Né? Daí, na minha leitura, né, no gesto de Frederico, as 15 mil garrafas de Nova Crítica cumpriam uma função, ao mesmo tempo literal e metafórica. Literal, porque como uma agulha no palheiro, as garrafas do Cildo, aquelas duas, não apresentavam agora nenhuma diferença estética fundamental frente às demais. Ó, que a mensagem ideológica diluída se perdia, você não encontrava mais a garrafa ali no meio. Né? Mas também metafórica, porque face ao sistema real de circulação de mercadorias, as próprias 15 mil garrafas cedidas pela fábrica eram uma simples gota no oceano sublime do capitalismo internacional. Uma alegorização possível dos limites sociais da arte em geral, seja ela de vanguarda ou não. Né? Ou seja, uma espécie de limite político da própria arte. Em que medida que uma obra de arte que se propõe ser não mais uma crítica do ponto de vista tradicional, narrativa, mas uma obra de arte que se propõe ser uma intervenção política, que trabalha naquele regime da imediaticidade ética que eu mencionei no começo, né, do Jacques Rancière, em que medida que de fato uma obra de arte tem capacidade de mobilizar o mundo do ponto de vista político. Essa, vamos dizer assim, foi o modo com que a minha leitura da leitura do Frederico Moraes sobre a leitura do Cildo Meirelles, se não estão acompanhando. Para mim foi a resposta que o Frederico Moraes fez em obra, né, não com texto, ao Cildo Meirelles. Eles, só para constar, eles são amicíssimos, já eram na época e continuam até hoje. Né? Estavam ali só se sacaneando mutuamente no pequeno circuito de galerias do Rio de Janeiro. Mas o fato é que, só para mostrar um pouco essa associação entre o Frederico e uma geração de artistas que está surgindo ali, que vai ser batizada por ele mesmo, geração de arte de guerrilha. Né? Bom, vou contar um caso paralelo, tudo em 1970, quase no mesmo mês, assim, está tudo aqui muito próximo, né? Foi uma exposição, e eu vou fechar só com 2 exemplos dessa exposição, para depois a gente conversar sobre isso. Foi uma exposição que aconteceu em Belo Horizonte, com curadoria, hoje em dia a gente chamaria curadoria, a palavra não se usava muito na época, do próprio Frederico Moraes. Um crítico de arte, ele acabou fazendo uma exposição em Belo Horizonte e ele chamou vários dos artistas da dita arte de guerrilha para fazer parte dessa exposição, entre os quais o Cildo Meirelles. Bom, essa exposição ela foi inaugurada num contexto bastante pontual que eu acho que merece ser mencionado. Ela foi inaugurada, como diz ali, em abril de 70, mas durante a Semana da Inconfidência, em Belo Horizonte. E nesse contexto da Semana da Inconfidência, em Belo Horizonte, era um momento assim que havia uma transferência do governo de Brasília para Belo Horizonte. Então tinha assim, uma certa suscetibilidade política no ar, por assim dizer, porque era um modo com que a ditadura militar se apropriava, de certa forma, dos inconfidentes, particularmente da figura de Tiradentes, como um herói republicano, né? E isso era uma espécie de cooptação ideológica por parte da ditadura, porque isso era festejado. Né? Pois bem, durante essa Semana da Inconfidência foi inaugurado um dos principais museus de Belo Horizonte, que é o Palácio das Artes, que fica no centro da cidade, que é anexo ao Parque Municipal, que é um parque grande que tem no centro de BH. E a Maristela Tristão, que era diretora do setor de artes plásticas desse museu, convidou o Frederico Moraes para fazer uma exposição. Né? E o Frederico Moraes, dentro desse panorama político, dentro dessa ideia de arte de guerrilha, ele aceitou o convite, só que ele não era, enfim, um curador tradicional, né? E convidou artistas um pouco tradicionais para fazer intervenções nessa exposição. Bom, um dos artistas mais conhecidos desse contexto, que fez parte dessa exposição, é o Arthur Barre, né, que está ali com esse visual 68 dele,
né, com esse cabelo meio contracultural, esse visual, né, o bairro é bem interessante as fotos dele, assim, nesse período, que combinam muito com as próprias obras dele. Bom, o Arthur Baggio, ele é português de nascimento, mas pertence ao circuito da dita vanguarda carioca, é um dos representantes da arte de guerrilha dentro da concepção do Frederico Moraes. Foi convidado pelo crítico para fazer uma intervenção ou no Parque Municipal ou no Palácio das Artes. O Arthur Baggio foi, portanto, do Rio para Belo Horizonte e a ideia básica dele, dos outros artistas, era não levar uma obra de arte pronta, dita autônoma, que você põe embaixo do braço e pode ser transportável para um outro espaço museológico, mas preparar no lugar, com base no material disponível na cidade, no contexto que fosse, uma determinada intervenção que fosse temporal, e no caso do Baggio, uma intervenção que tinha vai acabar tendo uma conotação política até acima do que ele mesmo previa. Bom, um espaço foi cedido para o artista preparar a sua obra de arte, né? E ele vestiu luvas, como está ali. Depois de ter passado num açougue, nesse açougue ele comprou carne, né? Acredito que não era carne de primeira, né? E pediu sangue para o açougueiro, pedido meio estranho, mas enfim, né? Pediu sangue, carne, e conseguiu uns tecidos, né? Espalhou esses tecidos no chão, como a gente vê ali na imagem central, e começou a colocar carne em cima dos tecidos. E depois ele pegou e embalou esses tecidos com carne, com sangue dentro, amarrou e fez trouxas, como a gente vê ali à direita, e começou a furar as trouxas com uma faca. E o resultado é uma coisa nojenta, evidentemente, né? Uma coisa putrefata, que parece um corpo perfurado com sangue saindo de dentro. Bem, bom, o fato é que o artista, no dia 20 de abril, um dia antes de Tiradentes, ele foi para o Parque Municipal. Ele tinha a possibilidade de, por exemplo, expor essas trouxas no Palácio das Artes, mas também estava aberto o espaço do parque, né? E era um dia festivo por conta da semana de confinamento.